2,1 bilhões de toneladas é o que foi produzido de grãos em 2007. Muita coisa, 5% a mais que 2006. Veja a estimativa de consumo naquela época, é o dado mais confiável e recente que nós temos, 2,13 bilhões de toneladas. E como está dividido esse consumo de grãos? Essa estupenda quantidade de grãos. 1 bilhão para alimentação de seres humanos. Vocês têm que ter um pouco de paciência. 1 bilhão para alimentação de seres humanos. 700 milhões de toneladas para alimentação dos animais, que acabam redundando grandemente, esses átomos acabam redundando grandemente nos nossos organismos, porque esses também, aí estão rebanhos que nós mantemos cativos para predá-los e para nos apropriarmos de suas moléculas mais sofisticadas, de suas proteínas, de seus lipídios. Finalmente, uma coisa que parece incipiente, mas que está se tornando um incômodo, 100 milhões de toneladas para biocombustíveis. Vamos adiante. Isso, eu vou colocar esses 4 mapas e eu quero que vocês olhem para eles de forma impressionista. Vejam o que aconteceu com a fome nos últimos 40 anos. Vocês vão encontrar, o que está branco no mapa, são países onde não há fome. Abaixo de 5% da população tem o problema da fome. Entre 5% e 15%, amarelo. Quem está fazendo? Obrigado. Nossa. Ah, está melhor. Obrigado. A minha canetinha. Sim. Desculpa, está muito difícil. Bom, vamos olhar de forma impressionista. 80, veja uma concentração das áreas de fome, praticamente Índia, Sudeste Asiático, África Subsaariana, um pouquinho na América Latina, um pouquinho no Caribe. Eu vou me dar ao luxo, apesar da pressa, de voltar, para que vocês possam ter a visão contrária. Como parece que a fome está aumentando, né, de trás para frente. Olha que interessante. Puxa, Eduardo, então esse problema está resolvido? Não, não está resolvido. Não está resolvido porque ainda 1/3 da população sofre o problema da qualidade de alimentação, da quantidade de alimentação. E nós vivemos o quê? Quais os problemas dessa nossa época que vão acontecer para o futuro? Hoje a gente vive um tipo de problema que no futuro vai redundar em falta de espaço, falta de ar, falta de água. Um dilema onde nós vamos ter que escolher se comemos ou nos movemos, porque não vai ter espaço para colocar gado, rebanho, em andares, ou lagoas dentro da terra. É impossível. E as pessoas, onde vão colocar 9 bilhões de pessoas? Então, vamos falar um pouco disso. Hoje a gente vive uma extensão da fome quantitativa, que é a fome qualitativa. O ser humano não sabe se nutrir, dado que vem da pandemia de obesidade que se desenha. Atualmente é uma epidemia localizada em alguns países como os Estados Unidos, mais de 30% da população sofre de obesidade. Eduardo, mas pelo menos não tem o problema da carência? Não, tem a carência. Você tem obeso anêmico, você tem obeso raquítico, você tem obeso que vive 20, 30, 40 anos a menos que a expectativa de média daquela população a que ele pertence. Isso é problema? Claro que é problema. O que adianta você conseguir mexer dentro do átomo e você não consegue se alimentar? Isso nós vemos em volta da gente. Na nossa casa, na nossa escola, no nosso laboratório, na nossa empresa, onde você for, você vai encontrar isso. Então, o ser humano não consegue se nutrir adequadamente. E grande parte da responsabilidade disso, atualmente, advém da indústria, dos idealizadores de produto, das pessoas de pesquisa e desenvolvimento, das pessoas que concebem os novos conceitos. Então, hoje aqui vamos compartilhar a oportunidade de poder entrar numa nova fase e poder oferecer algumas soluções para esse grande problema. Né? A situação atual, 8,5%, isso aqui é população de baixa renda só na cidade de São Paulo, 8,5% de desnutrição, baixa renda, 22% quase com excesso de peso e quase 15% com obesidade. Eu não vou entrar muito nesses números, porque o doutor Alexander, na última palestra, vai esmiuçar isso com grande maestria, com grande detalhe. Mas eu preciso desse elemento para vocês poderem entender o quadro que está se avolumando. Homens e mulheres com mais de 20 anos, população economicamente ativa, não é baixa renda, percebam, déficit de peso na década de 70, 7%, sobrepeso, 18%, obesidade, 2%, 2,8%. Isso na década de 70. Isso é Brasil.
Déficit de peso, sobrepeso na década de 80, quase 1990, 3,35. Olha o que aconteceu com o sobrepeso. Foi para 41, de 3,8 para 41. E aqui, de 5,1 para 8. E nas mulheres o quadro é mais triste ainda. Teve redução do déficit de peso, se entende que as pessoas não estão passando mais a fome clássica, a fome carencial de quantidade, mas elas passam a sofrer de sobrepeso e de obesidade. Eu não vou pedir para vocês somarem esses 40% com esses 12%, que nós vamos chegar em quase 54% da população. Por favor, não me entendam mal as pessoas que tenham... enfim, eu estou vendo algumas pessoas me olhando bravas. Meu pai é obeso, eu sou obeso. Ei, isso é um problema ontológico, filosófico, de causa e efeito. Nós vivemos mal como grupo. Cada um é responsável pelo subnutrido, cada um é responsável pelo obeso, não só ele. Eu vou mostrar coisas mais chocantes. Eu vou mostrar gente que contraria o drive biológico de viver e de pegar a energia do universo, ele opta por não comer. Eu vou mostrar para vocês. Aqui. Isso é uma endemia que está começando agora, só na população, gênero feminino, adolescentes. No mundo, é um fenômeno planetário. Anorexia, bulimia. Eu não botei nenhuma figura das doenças alimentares, infarto do miocárdio, doenças derivadas da diabetes, não mostrei o câncer, não vou mostrar isso, porque isso todo mundo está cansado de ver. Eu vou mostrar uma epidemia insidiosa, que começou nos adolescentes e agora ela está pegando os executivos de 30 anos. Gente que está deprimida e que opta por não comer mais. A desculpa, por causa de padrões estéticos, porque ela se sente gorda, não é isso. Maltos, se você fechar 100 ratinhos numa caixa, der comida, alimento, ar, espaço para esses 100 ratinhos, depois de 3 anos você volta lá, você vai encontrar o seguinte: fêmeas agrupadas em clãs, extremamente agressivas, que não procriam mais. Uma espécie de lesbianismo. Machos agrupados em clãs extremamente agressivos, comendo filhotes quando eles aparecem. Uma perversão total dos valores biológicos. Nós estamos começando a viver a perversão total dos valores biológicos com figuras como essa. Seres humanos que se negam a se alimentar. Seres humanos que se alimentam e rejeitam o alimento. Bulimia. Todo mundo fala, mas isso é 0,1% da população. Senhores, uma epidemia não começa com 1 milhão. Ela começa com 1. Isso não é um vírus. Isso é uma coisa que está dentro da nossa cabeça. Essa é a nossa responsabilidade. Enfrentar esse tipo de público, responder a essas pessoas. Agora, isso eu não vou gastar o meu tempo nem o de vocês. Eu vou só mostrar e citar secas. Austrália e Brasil, 2 grandes produtores de alimento no mundo, sofreram secas importantes nos últimos 5 anos. Secas que destruíram os números da produção de grãos. No Rio Grande do Sul, vocês vão dar uma olhada agora, 3, 4 anos atrás, foram à bancarrota. São um grande celeiro do Brasil. Não vou falar do aumento de temperatura, porque todo mundo sabe que ela aumentou 0,6, em média. Não vou falar do efeito estufa, porque todo mundo sabe que ela aumentou 31%. O pobre metano, aqui colocado como um bode expiatório, e grandemente devido à flatulência do gado bovino. O gado bovino existente hoje é capaz de produzir metano equivalente a 50 milhões de carros funcionando. Bem, a gente não gosta de comer carne bovina? Então vamos pensar um pouco como vamos resolver esse problema. Né? E, finalmente, o derretimento das geleiras e o aumento do nível do mar. Isso significa menos espaço para viver, para plantar, para criar gado. Não vou falar disso. Eu vou falar do cenário futuro que se avizinha. Para isso coloquei o LHC, o acelerador de hadrons, que é uma máquina que simboliza o futuro. Ainda não está funcionando. Falhou o primeiro teste, mas ele vai funcionar agora no final de julho. Estamos buscando as nossas origens com esse equipamento. Qual o resumo de tudo isso que eu falei? É o seguinte: o mundo precisa aumentar a produção de alimentos em 50% até 2030. Senão, vocês já sabem o que vai acontecer. Nós vamos ser limitados de novo. 50% é muita coisa. A minha indústria está 60% ociosa.
Sim, e você vai colocar que tipo de matéria-prima lá dentro? Muito bem. Eu achei essa piada, era para ser uma piada, mas achei ela, primeiro, de um mau gosto muito grande, e segundo, de uma realidade tocante. Está aí um representante dos países desenvolvidos falando o seguinte: sua criança está com fome, o meu veículo suburbano está faminto. Né? E a gente vê uma visão de uma parte da área e dos alimentos sendo destinados à produção de biocombustíveis, e aqui o pessoal do outro grupo, onde nós nos colocamos, os países em desenvolvimento. Então, de acordo com o Banco Mundial, para você colocar um carro desse para funcionar, um tanque tem energia suficiente para alimentar uma pessoa durante um ano. Bem, chega de problemas. Deu meia hora? Deu? Deu mais. Então vamos mais rápido. Soluções. Eu não vou aqui querer esmiuçar o genoma humano em 30 segundos, é impossível. Mas todo mundo sabe, na década de... em 2000, apareceu, a imprensa fez grande alarde, e eu até coloquei essa piadinha, o anjo falando com Deus Pai: decifraram o código genético, Senhor. Não faz mal, ele já trocou a senha. Então, o Projeto Genoma, só para mostrar a importância, as duas maiores revistas científicas do planeta tiveram matéria de capa ao mesmo tempo. Isso é uma coisa rara, porque elas competem e ninguém põe a mesma matéria. Para as duas estarem pondo a mesma matéria, é porque a coisa realmente é importante. E aí, os dois líderes, o pessoal do Instituto Pasteur e o Galo, nos Estados Unidos, os dois que lideraram a pesquisa. Agora eu tenho que falar para vocês de uma coisa nova. Falei dos problemas, eles estão aí, os problemas antigos, como foram resolvidos, os problemas atuais. Agora vamos falar de como nós vamos resolver esses problemas, a nossa proposta. Muito bem. Depois do genoma que a gente acabou de mostrar, surgiram um monte de palavras na ciência, a própria genômica, transcriptômica, proteômica, metabolômica. Uau! Quanto ômica? É só por ômica? Não. Você vê sob um prisma genético tudo aquilo que você vê sob um outro prisma. Você passar pelo crivo da genética. Muito bem. O que é genômica? Tenho que dar essa definição, senão não dá para a gente continuar. Ele é o estudo das funções de todos os genes do nosso genoma, incluindo as interações com o meio ambiente. E nós aqui falamos de uma interação com o meio ambiente chamada alimentação. Então, a genômica nutricional, ela fala do principal fator ambiental interagindo com os genes, que é a alimentação. Nutrigenômica, esse é o apelido dela. Ela é a regulação da expressão gênica por nutrientes e compostos bioativos provindos dos alimentos e o seu impacto na saúde e na doença, ou na ausência de saúde. Eu quero pegar essa parte da definição. Por formação profissional, a gente costuma agrupar as pessoas em doentes e saudáveis. Essa pessoa está no grupo de risco. Essa pessoa faz parte daquele grupo que tem predisponência para ter diabetes, por exemplo. Acontece que sempre que você faz essa separação, e a medicina estuda a disfunção, e as suas causas, e as suas consequências, e como tratá-la, você tem um outro grupo muito maior de pessoas que estão do outro lado, que não apresentaram esse problema, mas que estão igualmente submetidos ao mesmo tipo de classificação genômica. Senhores, nós, hoje, até onde estamos sabendo com a genômica, estamos divididos em 9 clubes. Todos, quanto tem aqui? 100 e poucas, 200 pessoas, seguramente divide por mais ou menos 20 a 25 pessoas de cada 25 pessoas aqui podem ser agrupadas por um novo critério genômico. Puxa, Eduardo, quer dizer que não é cor de pele, não é ABC socioeconômica, não é cultural, não é geográfico, não. Nós estamos unidos pela base, e selecionados também pela base. Muitos dos senhores, de cor de pele diferente, de nível socioeconômico diferente, compartilham de um hardware, exons e introns, que são as partes funcionais dos seus cromossomos. Cada cromossomo da sua célula somática tem aproximadamente 110 mil genes, de 28 a 32 mil ativos. O resto, como pontuação desse criptograma, como pontuação desse código, com espaços
reticência.